Atualmente, graças à internet e à evolução das tecnologias de comunicação, os softwares são desenvolvidos de forma distribuída. Isso faz com que equipes de programadores que estão em partes diferentes do mundo possam trabalhar em um mesmo projeto, e isso de forma ágil e segura. As técnicas de programação orientada a objetos são responsáveis por parte dessa nova visão na criação de softwares. Programação orientada a objetos. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Para acompanhar a velocidade tecnológica do mundo moderno, os softwares conquistam cada vez mais espaços em diversos setores da sociedade. Afinal, existem programas específicos para uso comercial, industrial, financeiro, governamental, científico e todos os outros segmentos que fazem parte da cadeia produtiva. Para atender uma demanda cada vez maior e mais exigente, as áreas ligadas ao desenvolvimento de softwares foram criando aplicações cada vez mais complexas. Até que surgiu a orientação a objetos. Vamos ver do que se trata? A orientação a objetos é uma técnica de desenvolvimento de softwares mais próxima do ponto de vista humano. Mas qual a principal vantagem da orientação a objetos? A programação orientada a objetos torna mais simples o entendimento e a resolução de problemas diários que nós temos tanto em projetos e quanto na vida real, tá? Na nossa vida cotidiana. Pelo aspecto onde você faz uma análise e a subdivisão de problemas maiores em pequenos problemas, tá? E trata especificamente cada um deles. Essa é uma prática a ser utilizada muito tanto no ambiente profissional quanto no ambiente acadêmico, para a resolução de qualquer problema que for necessário. Hoje, nós temos diversas linguagens que possibilitam a utilização dessa programação, tanto o Java como o C#, como o Python e o Smalltalk. O modelo orientado a objetos tem como base a execução de métodos que atuam diretamente sobre os dados de um objeto. Mas para isso, leva em conta o modo como o usuário enxerga os elementos tratados no mundo real. Dá uma olhada nisso para entender melhor. Para compreender a programação orientada a objetos, é necessário conhecer melhor algumas definições. Classes, por exemplo, são representações genéricas de uma família de objetos. Todas as características, chamadas de atributos, pertinentes aos objetos e as ações que eles podem executar em um sistema, são pré-definidas pela classe de maneira genérica. Assim, quando os objetos forem criados, terão exatamente esse formato. Um lápis, por exemplo, possui alguns atributos como tamanho, peso, cor, se tem ou não uma borracha e executa ações através de métodos, como escrever e apagar. Considerando os lápis que tenham essas mesmas especificações, estamos falando de objetos da mesma classe. Atributos são características inerentes ao objeto. Tem nomes abstratos como cor, altura, largura. Por exemplo, nome, e-mail e telefone podem ser atributos de uma classe cliente. Ou ainda, marca, modelo e cor podem ser atributos de uma classe automóvel. Já os métodos são as diversas ações que um objeto pode realizar em um sistema. Eles são definidos por meio da codificação das regras relacionadas a essas ações. Por exemplo, para andar, é preciso colocar um pé na frente do outro, equilibrando o peso e impulsionando o corpo para frente. A instância de uma classe é a criação de um objeto. Trata-se do momento em que uma estrutura criada a partir de uma classe é armazenada na memória de um computador e fica disponível para uso. Esse objeto representa de forma individual uma entidade do mundo real, como por exemplo um produto ou um jogador, contendo suas informações, atributos e a definição das ações que ele pode realizar. No paradigma de programação orientada a objetos, os sistemas são um conjunto de partes que formam um todo, voltado a um ou mais objetivos. Cada uma das partes do sistema é um objeto, e esses objetos controlam e interagem entre si para atingir o objetivo esperado. O que o analista de sistema que segue o paradigma de orientação a objetos faz é detectar e especificar esses objetos. Na programação orientada a objetos, o desenvolvedor primeiramente deve identificar os elementos que interligados irão compor o trabalho e o projeto na execução e na resolução de um problema. Nessa identificação, ele vai priorizar a definição de quais são esses objetos, os seus atributos e os seus processos que irão executar.
ele atua na forma de gerenciar a comunicação entre esses objetos. Essa comunicação e essa gerência entre objetos irão permitir que o desenvolvedor defina exatamente quais são os pontos e quais são os módulos que o projeto irá ter. Tá? Isso aplicado na vida real seria como um sistema, por exemplo, de locadora. A locadora, que é propriamente um objeto final, você também tem os clientes, os carros, a nota fiscal, e todos eles se comunicam trocando mensagem. O papel do desenvolvedor é gerenciar essa troca de mensagem e o comportamento que cada um vai ter no momento necessário. Clientes, funcionários, produtos, cotações, compras, pagamentos, comissões. A partir da programação orientada a objetos, é possível representar todas as características das partes envolvidas no sistema como se fosse o mundo real. Até a próxima!